Olá, amigos do Ponto Canal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso de PHP intermediário e na aula de hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre as seções dentro do PHP, né? E o que vem a ser essas seções? A seção é um recurso do PHP que permite que você salve valores, né? Seriam aí as variáveis de seção, para serem usados ao longo da visita do usuário. Esses valores salvos na seção podem ser usados em qualquer parte do site, né? Não necessariamente na página em que eles foram criados, tá? Essas variáveis de seção, elas permanecem setadas, né? Ou seja, elas permanecem ativas até que o visitante feche o browser ou que a seção seja destruída, tá? A seção, ela é pessoal para cada visitante, tá? Quando o visitante acessa o seu site, é gerado um cookie no computador dele, informando o ID único de seção. E o PHP usa esse identificador para organizar as seções entre os visitantes do seu site, tá? Então, ó, vamos só raciocinar um pouco. A gente viu na última aula sobre os cookies, que os cookies eles são arquivos que são gerados e ficam salvos no seu navegador. Se você fechar o seu browser e abrir ele novamente, vai estar lá o cookie ativo da mesma forma. As seções não. Ela também é um cookie que fica armazenado no seu computador. Só que a partir do momento que é fechado o browser ou que essa seção é destruída, esse cookie ele já não tem mais nenhuma validade, né? Então vamos começar a trabalhar um pouco com seções, primeiramente criando a nossa pasta, onde nós vamos trabalhar com ela, tá? Então eu clico com o direito aqui no PHP 2, tá? Vou colocar New Folder e vou colocar assim, ó, seções, tá? Dentro dessas seções, nós vamos criar um novo arquivo, tá? E eu já vou salvar ele com o nome de index.php, ok? Bom, gente, o primeiro conceito de seção que nós temos que ter é que ela tem que ser iniciada antes de qualquer código HTML e outro qualquer código PHP, tá? Ela tem que estar ali preferencialmente nas primeiras linhas ali do seu código, tá? Ela tem que ser a primeira coisa a ser startada aí no seu PHP. E como que a gente faz o start dessa seção, tá? Nós abrimos o bloco PHP, ok? E para iniciar uma seção, nós colocamos o seguinte: section start, ok? E abro e fecho parênteses, ok? Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou iniciando a minha seção, ok? Então, gente, é de extrema importância que todas as páginas que deverá ter alguma consulta de seção, que ela seja iniciado ali logo nas primeiras linhas, a primeira linha de código com o section start, tá? Só depois de iniciada a seção é que você pode definir os valores dentro dela, tá bom? Um exemplo bem clássico aí do uso da seção é em uma área restrita aí do seu site, né? Onde só quem vai ter acesso é quem tiver ali um usuário e uma senha, tá? Apenas como exemplo, vamos simular uma área restrita e fazer um teste de comparação da seção para ver se eu terei ou não o acesso a essa página restrita que nós iremos criar, tá? Então, gente, logo aqui depois do nosso Session Start, vamos criar duas variáveis. Uma variável para ser o meu usuário e uma variável para ser a minha senha, tá? Então, como exemplo, eu vou colocar aqui, ó, variável login, tá? Ela vai receber um pcanal, ok? E a nossa variável senha, ela vai receber o quê? Vamos colocar 1, 2, 3, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu vou simular uma página de login e essa página de login vai receber o pcanal aí como usuário e 1, 2, 3 como senha, tá? Isso aqui é só para facilitar, para deixar mais rápido o nosso entendimento, tá? Agora, para fazer essa comparação, para se montar uma seção, vamos criar um if para poder comparar esse login, tá? Então, só como exemplo, eu vou colocar aqui um if, tá? Dentro desse if, eu vou colocar assim: se login for igual a pcanal, ok?
e a senha for igual a 1, 2, 3, nós vamos fazer o seguinte, né? A nossa variável de seção, ok? Então, para criar uma variável de seção, é igual a gente criou a variável de cookie, né? Joga o sinal do cifrão, o underline e na frente section, ok? Abro e fecho colchetes, certo? Aspas simples lá dentro. E a gente vai colocar assim, ó, logado vai receber true, ok? Poderia receber 1, receber 0, né? Mas vamos colocar um true aí, um booleano, que fica bem mais fácil da gente entender, tá? Caso isso tenha dado certo, caso a minha seção esteja montada, ele vai mostrar para mim hecho logado. Então, esse logado aqui é só para a gente saber se a seção foi montada, tá? Caso essa seção não seja montada, né, vamos colocar um else aqui, e ele vai imprimir para mim o seguinte, hecho não logado. Então, por que nós fizemos isso? Só para poder ver se a nossa seção foi montada ou se a nossa seção não foi montada. Caso a nossa variável session tenha sido montada, será impresso ali na tela logado. Caso não, será mostrado ali um não logado, tá? Vamos salvar e executar para ver se está funcionando. Eu vou atualizar e retornou aqui para mim logado, né? Então quer dizer o quê? Que o usuário e a senha está batendo com o usuário e senha que está sendo retornado aqui embaixo, né? Só como exemplo, se eu trocasse aqui esse 123 para 122 e salvasse e atualizasse a página, olha lá, ó, não logado, né? Ele não montou a nossa seção, tá? Então tá funcionando bacana aqui o nosso elemento, certo? Então vamos deixar ali como a senha 123 mesmo, para nossa seção não ter nenhum problema, tá? Agora, vocês estão vendo aqui essa session logado aqui, que ela recebeu true, né? E eu poderei usar essa variável de seção em qualquer outra página do meu site em que o início dela comece com session start, né? Então, se eu montar uma seção em qualquer outra página do meu site, eu vou conseguir recuperar essa variável true aqui, né? Então, gente, vamos só para poder ver se essa seção realmente foi construída, se essa seção ela realmente está funcionando. Vamos criar aqui dentro da nossa pasta sessões um novo arquivo e vou salvar ele com o nome de restrito, certo? Esse arquivo restrito ele vai recuperar aquela seção logado lá, né? Então, para ele poder recuperar, nós abrimos o bloco PHP, ok? E na primeira linha dele nós vamos colocar o session start, tá? Ok? Ponto e vírgula no final, tá? E aqui nessa página a gente vai fazer um if else aqui para poder ver se esse usuário ele pode ver o conteúdo que está nessa página ou se ele não pode ver o conteúdo que está nessa página. Caso o nosso session logado receba true, ele vai conseguir ver o que está nessa página. Caso esse session logado não seja criado, porque se der um else aqui, a nossa sessão nem vai ser criada, né? Só vai ser criada a nossa sessão se cair aqui dentro do if, né? Então, se caso a nossa sessão ela nem existir, ele não vai ter acesso a essa página, né? Então, como que nós podemos fazer isso? Vamos colocar assim, ó. Primeiramente, eu vou colocar um H1 aqui logo abaixo do fechamento do meu bloco PHP, ok? E dentro desse H1, a gente vai colocar assim, ó, usuário logado, ok? E logo abaixo vamos colocar um outro H1, só que aqui dentro vai estar escrito assim, ó, página restrita. Volte e tente novamente. Certo? Como se fosse uma mensagem assim de erro, que o usuário não foi logado, que não foi criada uma sessão para que esse usuário usasse o sistema, tá? Como que nós podemos fazer para que esse documento entenda que não, se o usuário tiver logado, eu vou mostrar a mensagem para ele, usuário logado,
e caso ele não esteja logado, ele vai mandar a mensagem de baixo, né? Como que nós fazemos isso? Usando um if, né? Então eu vou abrir aqui embaixo de novo o meu bloco PHP, tá? Eu já vou deixar copiado aqui esse bloco PHP para facilitar para mim, ok? E eu vou colocar aqui um if. Então, if, se a minha variável de sessão, que no caso ali recebe o valor logado, certo? Se ela for verdadeira, se ela for criada, 2 pontos, né? Por que eu estou colocando 2 pontos aqui? Porque esse if que eu estou criando, ele vai ter um HTML aqui no meio, tá? Então, logo abaixo aqui do usuário logado, nós vamos colocar o else. Se isso aqui não for verdadeiro, então nós colocamos aqui o bloco PHP de novo e coloco else, também 2 pontos. Por quê? Porque é o que vai ser mostrado ali no else, ok? E lá embaixo dessa última linha aqui, nós vamos abrir de novo o bloco PHP e vamos colocar um end if, tá? E agora sim um ponto e vírgula, né? Note o seguinte, que esse if ele foi diferente de todos os if que nós vimos até agora aqui no curso, né? Porque envolveu um HTML aqui no meio. Então note só o seguinte, então nós abrimos aqui em cima o nosso if, se o session logado, se ele for verdadeiro, né? Se ele existir, 2 pontos, vai apresentar usuário logado. Caso ele não exista, vai aparecer o seguinte, página restrita, volte e tente novamente, certo? Vamos salvar isso e vamos abrir direto essa página, tá? Então vou colocar aqui o link, né? Localhost PHP2 sessões e o nome da página é restrito.php e vou dar um enter, né? Ele retornou para mim aqui um erro na linha 6. Esse erro foi porque eu não fechei o meu parênteses aqui, ok? Vou salvar e vou atualizar. Ah lá, usuário logado, né? Então ele está falando que a sessão ela foi iniciada corretamente, tá? Por quê? Porque nós tínhamos criado a sessão aqui, ok? Então, ó, se eu clicar aqui, logado, e aqui também no restrito, usuário logado, certo? Mas se agora, aqui no meu index, eu mudar a minha senha, olha só, mudei a minha senha, vou atualizar a minha página inicial, já deu o resultado aqui não logado. Agora, se eu entrar naquela página restrito e atualizar, aqui ainda está retornando para mim o usuário logado, né? Por quê? Porque nós não encerramos essa sessão e nem fechamos o nosso navegador, né? Então ele vai continuar dando aqui o usuário logado, porque a nossa sessão está registrada, né? Então, como nós aprenderemos apenas na próxima aula a deletar uma variável de sessão, então para poder ver o resultado aqui, eu vou fechar o meu navegador e vou abrir ele novamente, tá? Então eu já vou inicializar lá. E a nossa área restrita aqui, ó, ela está voltando agora, página restrita. Volte e tente novamente. E está voltando aqui uma notícia para a gente também, né? Informando que a nossa variável logado ela está vazia, né? Realmente ela está, porque ela praticamente nem existe, né? Porque ela não foi criada. Então, a partir do momento que eu abrir aqui a minha página da minha sessão, vai estar aqui, ó, não logado. Por quê? Porque aqui na nossa index a senha está errada, tá? Se essa sessão ela for verdadeira, agora usuário e senha estão corretos. Quando eu executar essa página, vai ser criada a minha variável de sessão, né? Ela vai ser true. Ela sendo true, o nosso usuário ele vai poder estar logado, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido aí um pouco sobre as sessões, né? Mais para frente nós aprenderemos a fazer uma área restrita aí um pouco mais rebuscada, né? Nós temos que ter na cabeça o seguinte: para se criar uma área restrita não é tão difícil, né? Criar uma sessão, montar uma sessão não é tão difícil. É só uma questão aí da gente aprender algumas ferramentas que a gente consegue aí montar uma área restrita bacana, tá? Não se preocupe que nós teremos esse conteúdo ao longo do curso, tá? Não perca a próxima aula, onde nós aprenderemos a destruir uma sessão. Vocês viram aqui a dificuldade
né, que nós tivemos que fechar o navegador e abrir de novo para que aquela sessão fosse destruída, e a gente não quer isso, né? A gente quer que a sessão ela seja destruída a partir ali de um logout ou a partir de um tempo, né? Gostou do vídeo, gente? Curte, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, e fica aqui o meu forte abraço para todo mundo e até a próxima.